O diagnóstico, ele é clínico. Ou seja, na consulta eu já tenho a capacidade de detectar e dizer, você tem endometriose. Tá. Pelos sintomas. O que esses exames... Então, quais são os sintomas? São muitos, mas basicamente são os que a gente chama de 6 Ds da endometriose. Então, D de dismenorreia, de cólica menstrual forte, de dor pélvica crônica, então dor que sai do período menstrual e começa a atingir outros momentos do ciclo do mês da mulher. Dispareunia, que é a dor na relação sexual, disfunção intestinal, disfunção fecal e infertilidade, né? E dificuldade para engravidar. Então, esses 6 Ds são os principais sintomas. Então, se na consulta a mulher já me relata isso, ativamente a gente vai perguntando, e é muito importante na consulta a gente perguntar ativamente. Você perguntar, o que você tem? Você já sente essas coisas há tanto tempo que você não acha que aquilo é um problema. Então eu pergunto, como funciona o seu intestino? Ela fala, normal. Aí eu falo, não, mas você tem esvaziamento incompleto? Mas você é constipada? Mas de quanto em quanto tempo você faz cocô? Como são as características das suas fezes? Mas dói depois que faz cocô? Ah, não, isso eu tenho. Ah, não, isso eu tenho. Isso eu tenho. Eu falei, então você tem sintoma, então não é normal. É que eu sinto isso sempre, eu achei que era normal. O mesmo a gente faz pro xixi, o mesmo a gente faz pra dor na relação. Não, você tem dor na relação? Não. Mas você tem que adaptar ali, virar um pouquinho o corpo. Não, eu tenho, né, doutora? Porque senão incomoda. Eu não posso fazer de 4, eu não posso fazer uma posição específica que vai doer mais, que vai desconfortar e eu... Então você tem dor na relação. Né? Você tinha cólica antes? Não, eu sempre tive cólica. Ou, não, eu não tinha e eu comecei a ter cólica. Não, tenho dor no período ovulatório. A barriga fica inchada. Enfim, a gente vai caçando. Então, se a paciente sai de lá e tem um monte de sintoma, eu já falo, você tem endometriose. Agora, o que a gente precisa é mapear para eu entender detalhes da sua doença. Para entender que estágio você está da doença, se é só uma doença superficial, se é um estágio 1, 2, 3 ou 4, se você... E aí, definir o tratamento em cima disso. Mas eu já posso sair dessa consulta tratando. E por que eu estou insistindo nisso? Porque hoje a gente sabe que, estatisticamente no mundo, demora-se até 7 a 10 anos para o diagnóstico da endometriose. Da paciente contar para algum profissional de saúde que ela tem uma queixa, como uma dessas que eu te falei, e alguém começar a tratar. Porque fica nessa, de fazer exame, não tem no exame, então não tem. E tem. A pessoa tem sintoma, então ela tem. Então vamos tratar. Vamos tratar com hormônio, vamos tratar com mudança de hábito, vamos tentar fazer um exame específico de mapeamento para poder ali comprovar essa doença. O exame físico, eu toco, eu sinto as lesões. Então eu já sei que a paciente tem. Eu só preciso mapear. Tá. Né? E esses exames específicos, isso é verdade. A gente tem, infelizmente, poucos profissionais, não é só um felizmente, mas são uma lista talvez menor do que 10 profissionais excelentes em São Paulo e no Brasil. E é uma luta, inclusive, desses profissionais de treinar outros profissionais, porque a gente precisa, não dá conta. 7 milhões de pessoas não podem fazer com 5, 6 profissionais. Então, cada dia mais a gente tem formado mais profissionais, mas ainda assim é uma curva de aprendizado muito longa para conseguir fazer um exame de boa qualidade. Porque muitas vezes são lesões de meio centímetro, de 0,3. São super difíceis de detectar. Então, a profissional precisa estar com o olho muito bem treinado, saber onde colocar o transdutor, o aparelho, seja no ultrassom transvaginal com preparo de intestino, seja na ressonância magnética da pelve com preparo de intestino, com um protocolo de endometriose. Então tem que ter esse protocolo. Esse protocolo, isso. Então, além do protocolo, né, que é uma lavagem intestinal e alguns cuidados que vão ser tomados na hora do exame, tem que ser feito por uma radiologista, um radiologista que tem experiência com endometriose, para a gente não ter falha. E tem muito erro, né, de exame. Então, com essa lista de profissionais que a gente confia, a gente erra menos. E aí a gente consegue ter segurança para eventualmente um tratamento cirúrgico ou até para guiar essa paciente assim, olha, se é um estágio 3, 4, eu sei que você tem mais chance de operar você vai aumentar em até 20% a sua fertilidade. No estágio 1 e 2, vamos tentar um tratamento mais clínico e tal. Então a gente consegue nortear melhor a paciente com um embasamento de um mapeamento, né? Sim. Mas o diagnóstico, eu não preciso desse exame para dar um diagnóstico para a paciente, para começar a tratar essa paciente. Tá, e eu acho, então, talvez que um passo antes do cara do exame é o médico ginecologista, né? Porque você tem essa especialização, Sim. né? E você já vai direcionada. Eu nunca fui numa pessoa especializada em que me fizesse essas perguntas, por exemplo, eu dou 7, 6. Então. 7. 6. As 6 perguntas. Sim.
Eu também nunca cheguei lá e falei assim, olha, porque eu também não sabia das 6, né? Mas eu sempre tive essa questão do intestino, tive a questão cólicas de desmaiar. Eu lembro que todo mês meu pai tinha que me buscar no trabalho, bem novinha. Ele me buscava porque eu passava mal, aí tinha que tomar injeção e era horrível. Ninguém nunca me questionou isso, assim, ninguém nunca me fez essas perguntas, então eu nunca tive esse exame, nunca me pediram esse exame. Então já vamos sair daqui, você marca consulta pra gente. Porque E muito provavelmente você tem endometriose. Sim, e porque também eu acho que tem muita mulher que descobre quando vai querer engravidar, né? Sim. Porque existe uma porcentagem dessas mulheres, independente da quantidade de lesões, que são assintomáticas, que não tem nenhum sintoma. Tá. E essas, em geral, vão descobrir quando querem engravidar e não conseguem. Porque a gente sabe que das mulheres inférteis, ou seja, aquelas que tentam por um ano e não conseguem, metade tem endometriose.